A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da AICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Fraice, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a AICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira. Rádio Rio de Janeiro.
Quer ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 50 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da AICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Luciane Martins, diretora acadêmica da FRAICE, e hoje o nosso assunto é sobre medicina tradicional chinesa, mais especificamente acupuntura. E já aqui conosco a fisioterapeuta acupunturista doutora Cláudia Menezes. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Doutora Cláudia, conte mais um pouco sobre a sua formação e sobre a sua área de atuação. Bem, Luciana, eu tenho formação em MTC há mais de 20 anos, trabalho nessa área com muito amor à profissão. Fala para o nosso ouvinte o que é o MTC. MTC, gente, é medicina tradicional chinesa. E eu posso falar para vocês que eu sou uma pessoa de muitas histórias. Um dia a gente combina aqui, eu vou somente contar histórias, né? Sobre a acupuntura e sobre a medicina tradicional chinesa. Mas histórias daquilo que ela pode fazer por nós. E como que você se apaixonou por uma medicina que não é nossa, né? Isso é uma coisa interessante. E o motivo é muito simples. A gente tem na medicina tradicional chinesa uma das medicinas mais humanistas que existe. Então, na verdade, a gente não olha para uma doença, a gente não olha para um problema. A gente olha para uma pessoa e com todas as demandas que ela tem. Então, eu não olho para a Dona Maria, que tem uma dor no joelho. Eu olho para a Dona Maria, que além de sentir dor no joelho, ela teve uma perda, ela mora sozinha, está longe dos filhos. Então, esse aspecto da MTC é o que apaixona todo mundo. Esse olhar globalizado, exatamente, né? Esse olhar do todo, né? O olhar do todo e de forma muito humanista, né? Olhando cada detalhe do ser humano. Então, seria correto a gente afirmar que a grande diferença é essa, porque a nossa medicina é aquela medicina que disseca, que divide, que corta em pedacinhos, né? E olha o paciente por partes. Então, a grande diferença seria essa da medicina tradicional chinesa? Só para o nosso ouvinte entender. Eu acho que sim. Eu acho que a grande diferença é que a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, ela junta todos os pedacinhos. Ela entende que aquele problema que você está passando agora pode não ser só por conta de, por exemplo, um erro no funcionamento do seu estômago, mas sim de uma emoção diferente, de uma situação que você passou. Então, não, a gente não separa as pessoas em pedacinhos. Pelo contrário, né? A gente tem que juntar todos os pedacinhos para conseguir tratar essa pessoa. Exatamente. E a gente falou aqui de medicina tradicional chinesa e no início eu apresentei que a gente falaria mais especificamente da acupuntura. Então, explica para o nosso ouvinte, a acupuntura está contida dentro da medicina tradicional chinesa? O que é a medicina? O que ela abraça? Quais são as áreas
que a gente pode trabalhar dentro da medicina tradicional chinesa? A acupuntura é mais uma delas? Tá, então vamos lá. A medicina tradicional chinesa, ela é um sistema médico. E esse sistema médico, ele tem várias técnicas, dentre elas a acupuntura. Outras, exemplo, moxabustão. Moxabustão, gente, para quem não conhece, é um tipo de erva que a gente usa. A gente acende e ela tem um poder analgésico e anti-inflamatório. Uma outra técnica da medicina tradicional chinesa, a shiatsu terapia, que é uma técnica de manipulação corporal. Uma outra técnica, a auriculoterapia, que é muito conhecida, é muito famosa, ela se popularizou bastante. É o tratamento através da orelha, né? Que são aqueles pontinhos que às vezes as pessoas olham na rua e não entendem o que é, né? Aquilo ali faz parte. Isso, aquele monte de esparadrapinho na orelha, né? Aquilo é mais uma técnica da medicina tradicional chinesa. E o que ela pode tratar, Luciane? A gente às vezes entende muito, a gente ouve muito isso, né? A acupuntura é para dor. Não, a acupuntura não é somente para dor. A gente brinca lá no consultório, ou então brinca com os alunos dizendo o seguinte, olha, ficar sem dor é um efeito colateral positivo, é como se fosse quase que um brinde da acupuntura. A acupuntura trata tudo que vocês possam imaginar. Sistema gástrico, problema de estômago, a acupuntura trata. Problemas ginecológicos, a acupuntura trata. Hoje a gente tem uma comprovação científica muito legal, muito importante, falando sobre a acupuntura auxiliando aquelas mamães que tentam engravidar e não conseguem, né? Que bacana. Então, assim, então é muito mais do que a gente pode imaginar. Muito mais. Vamos aproveitar, né, já que a gente está falando especificamente da acupuntura, e desmistificar essa questão, eu não vou fazer acupuntura porque eu tenho pavor de agulha, porque a agulha dói bastante. Fala um pouco disso aí para nosso ouvinte, para ele perder esse medo, né? Então, podem perder o medo, gente. A gente trabalha com agulha e não dói, não. Então, assim, é bem verdade que um pontinho ou outro, ele pode ser um pouquinho mais incômodo, mas, assim, é uma coisa muito rápida, que passa muito rapidinho, e um bom acupunturista, né, que tem bastante destreza, bastante técnica, ele encontra também recursos para que essa inserção seja muito rápida e que ela não seja dolorosa. Então você imagina, né, a pessoa vai lá na tua clínica, lá no meu consultório, e diz para mim assim, doutora, eu estou sentindo dor, eu vou colocar uma agulha, mais dor, né? Não vou fazer mais dor, então podem perder o medo que não tem dor. E hoje também existem outras técnicas de acupuntura que não necessariamente a gente utiliza agulha. Então a gente tem estimuladorzinhos de pele, a gente tem até coisa muito moderna para uma medicina tão antiga como, por exemplo, o laser. A gente usa laser para estimular ponto de acupuntura. Muito bacana, né? A gente falou um pouquinho sobre as indicações, você falou aí que a acupuntura vai muito além da dor. Eu queria que você falasse um pouco das contraindicações. Quem é aquele paciente que efetivamente não pode fazer acupuntura ou não existe contraindicação absoluta? Não existe contraindicação absoluta para fazer acupuntura. Evita-se um pouco os problemas de pessoas que têm um problema de coagulação, que sangram com muita facilidade. Crianças muito pequenininhas também não devem, não é legal fazer. Eu particularmente indico acupuntura para criança a partir de 7 ou 8 anos de idade. Ainda assim, a gente utiliza recurso que não é com agulha. Entendi. Doutora Cláudia, a gente vai dar um intervalo, passa rápido, né, quando a conversa está muito boa, mas a gente volta já para o segundo bloco para continuar a nossa conversa. Seja solidário com a AICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974. 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa. Eu estou aqui conversando com a doutora Cláudia Menezes, fisioterapeuta acupunturista, falando sobre medicina tradicional chinesa, mais especificamente a acupuntura. Falamos sobre indicação, contraindicação, o que é. Mas, Cláudia, conta aqui pra gente quem é o profissional que pode aplicar a técnica, quem é o profissional que pode ser o acupunturista. Qualquer profissional
que seja graduado, que tenha graduação de nível superior, ele pode fazer um curso de pós-graduação em acupuntura. Então, o fisioterapeuta, o biólogo, o enfermeiro, até mesmo o esteticista hoje, ele pode fazer um curso de pós-graduação em acupuntura. Por que isso acontece? Porque lá no curso, Luciane, ele vai aprender desde as bases da medicina tradicional chinesa. Então, é um novo mundo que vai ser apresentado para ele. Então, é só ser graduado, ter graduação de nível superior, que você pode sim fazer um curso de pós-graduação em acupuntura. Ele sai pós-graduado, mas se ele quiser sair um especialista, aí são áreas específicas, né? Exatamente. Para ele ser especialista, ele precisa que o conselho dele reconheça. Exatamente. Tenha um reconhecimento da acupuntura como especialidade. Como é o caso, por exemplo, da enfermagem, da fisioterapia, a biologia também. Ótimo. Já que a gente está falando aí, a gente falou dos benefícios, agora a gente passou um pouco para a questão do curso. Você é professora da Fraice, né, de acupuntura. E fala um pouco pra gente de como é o curso, quanto tempo. Conta um pouco pra gente dessa parte mais acadêmica. Conto sim. Eu sou professora de pós-graduação da Fraice e são duas paixões. A primeira paixão é a acupuntura e a segunda paixão é a Fraice, que tem um curso excelente, com corpo docente maravilhoso e que prepara realmente o aluno para o mercado de trabalho. E prepara o aluno para atender as demandas do paciente dele. Então, assim, isso é o mais bacana de tudo, né? A Fraice, ela oferece dentro do curso todas as áreas necessárias, oferece também um ambulatório, o estágio também para esse aluno. Então ele sai com toda a parte teórica, mais a prática profissional através do estágio que vocês ofertam nos ambulatórios, é exatamente isso? E esse ambulatório, ele funciona de forma social, Cláudia? Funciona sim. O preço desse ambulatório ele é bem baratinho, ele está R$ 25,00 por atendimento. A ideia é ajudar também a comunidade que está aqui, oferecer para esse aluno essa possibilidade também de trabalhar e com profissionais assim, todos eles formados, profissionais muito competentes e responsáveis que vão estar aqui nesse ambulatório. Então a gente faz a parte social também, atendendo a comunidade ao entorno. Sim, isso é uma característica. Capacitando o aluno, né? Exatamente, isso é uma característica aqui da AICE, né, da faculdade também. E um dos motivos pelo qual a gente se apaixona por ela, né? Muito bacana isso. E, Cláudia, assim, na tua experiência profissional, qual a principal barreira encontrada? Ainda existe um pouco de preconceito, um pouco de medo. Ainda existe... Diminuiu muito isso, mas aquela crença de que somente o médico pode exercer acupuntura, isso não é uma verdade. O médico, ele é médico e acupunturista. O fisioterapeuta, ele é fisioterapeuta e acupunturista. O biólogo, ele é biólogo e acupunturista. O próprio veterinário, né? Exatamente. Hoje a gente vê a quantidade aí de animaizinhos tendo benefícios com a prática da acupuntura, né? Sim, e funciona muito. Os bichinhos se beneficiam muito. E aí aquela coisa bacana que a gente diz assim... precisa acreditar, eu escutei muito isso, já está na minha vida profissional. Precisa acreditar em acupuntura para ela funcionar? A resposta é rápida, não. Você não precisa acreditar em acupuntura. Nossa, bichinho precisa acreditar em acupuntura? Não, só precisa sentir os efeitos positivos, só os né? efeitos, eu já vi bichinho voltar a andar depois de acupuntura. E me conta uma outra coisa, tem tratamento pelo SUS? Tem sim, né? A gente tem inclusive aí uma lei orgânica onde a gente precisa ter acupuntura no sistema básico, né? Logo na porta de entrada lá das nossas clínicas de saúde, mas não é assim que acontece, infelizmente. Falta profissional ainda para isso e falta principalmente com que a própria comunidade exerça a sua função de fiscalização e exigir que isso aconteça. Precisa haver. Existe a normativa, existe a lei,
mas ainda falta o profissional e um pouco de boa vontade. E trabalhar até a questão preventiva, né? Que é muito importante. Isso aí diminuiria muito aí essa questão da saúde pública tá bem sufocada mesmo, né? E a acupuntura trabalha com a prevenção também, não é isso? Super trabalha com a prevenção. A acupuntura, na verdade, ela trabalha em todos os níveis de saúde, o primário, o secundário e até o terciário. Né? Então, sim, a acupuntura ela promove saúde. O acupunturista, ele é um grande educador também, né? Todo acupunturista, ele vira um educador na área de saúde, ele acaba educando o paciente dele. Então, você poderia dizer que a acupuntura é vida, né? A acupuntura é lindo! Doutora Cláudia, deixa o site da faculdade, o número do ambulatório para o nosso ouvinte, tanto aquele que quer se especializar quanto aquele que quer se tratar. Deixo sim. Então vamos lá, gente, anota aí. Quem gosta de rede social, quem curte, procura lá, olha, @FraiceRJ. Vocês vão encontrar a Fraice no Instagram. O WhatsApp da Fraice, você consegue todas as informações, dia de ambulatório, horário do ambulatório social, valor, tudo isso. O telefone é 22099441. Eu vou repetir. 22099441. É o WhatsApp aqui da Fraice, tá? E o site fraice.edu.br. Que ótimo, que conversa produtiva, esclarecedora. Muito obrigado, Cláudia, pela sua participação, por todas as informações, pelo seu carisma. Eu tenho certeza que a Fraice é muito feliz em ter você como docente. Eu quem agradeço, um abraço bem grande para todos vocês. Voltamos então na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da AICE. Até lá! A Rádio Rio de Janeiro e a AICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na Fraice. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora, 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241, 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz. Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus a ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir.
Maria Dolores. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.